os estudiosos sugerem que a época em que estamos vivendo é a era dos extremos, a era dos dualismos, das polarizações. E eu penso que a igreja evangélica no Brasil tem se acostumado a pensar entre dois extremos. Se não presta atenção, há um extremo bastante recorrente entre lei e graça. Aqueles que optam pela lei tornam-se legalistas, moralistas, confiam nas suas justiças próprias, nos seus méritos, são impiedosos, justiceiros, e anulam completamente a graça, porque no final de tudo eles confiam nas suas próprias obras e nos seus próprios méritos. Aqueles que, por sua vez, optam pela graça em detrimento da lei, se tornam libertinos. Não há nenhum padrão para guiá-los. São norteados por seus desejos, por suas vontades e pensamentos. Estes normalmente usam a graça como pretexto para pecar. Um segundo dualismo é entre teologia e missões. Aqueles que optam pela teologia em detrimento da missão têm muita coisa para dizer, mas não vai a lugar nenhum. Aqueles que optam pela missão em detrimento da teologia querem ir a muitos lugares, mas não tem nada para dizer. Um fala mal do outro, um critica o outro, e ninguém se junta para fazer nada. Há um outro extremismo entre nós, é entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Aqueles que optam pela soberania de Deus em detrimento da responsabilidade humana, caem numa vida estéril, despretensiosa, uma preguiça teológica justificável. Para eles, Deus é soberano, vai fazer tudo. E eles esperam que Deus faça, mas eles mesmos não dão um passo adiante. Os que optam pela responsabilidade humana em detrimento da soberania de Deus, estes acham que podem produzir avivamento, podem manipular Deus, podem decretar, e que Deus está a serviço deles para o que eles quiserem. Afinal, esse Deus é esvaziado de conteúdo, de soberania, e eles mandam em Deus. Há um outro, razão e fé. Os que optam pela razão, normalmente se tornam orgulhosos, inchados, soberbos. São os teóricos da fé, donos da verdade. E os que optam pela fé entendem que a razão é uma ameaça e agem de forma que decidem assassinar a própria inteligência. Essa fé normalmente leva a todo tipo de bizarrice, a todo tipo de alienação. O entendimento, a reflexão, a meditação, todas essas coisas são desprezíveis. Mas hoje à noite, nós estamos diante de um outro problema, de um outro dualismo. É entre aqueles que priorizam o intelecto em detrimento da piedade, ou que acham que podem construir uma piedade em detrimento do intelecto. De um lado é fácil identificar teólogos, pastores, pesquisadores e seminaristas orgulhosos com seu conhecimento e seus estudos teológicos. São pessoas que, em geral, não plantam igrejas, não evangelizam,
Nem sequer. Investe no próprio caráter. Do outro lado, nós temos misticismo, revelacionismo. Todo tipo de prática e desvio é justificado em nome do Espírito Santo. Não são norteados pelo Evangelho, pela verdade. E tudo isso vai fragmentando a igreja, vai enfraquecendo a missão, vai comprometendo a nossa ética e vai produzindo os escândalos mais inacreditáveis diante dessa geração. Mas o texto que eu li aqui hoje à noite, nós estamos diante do apóstolo Paulo. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso e ele sabe que aqueles irmãos foram alcançados pela graça de Cristo. Mas Paulo também sabe que eles estão tentados a colocarem o olhar nesse mundo e a perderem de vista as bênçãos celestiais. É o que nós chamamos hoje de igrejas mundanizadas, secularizadas, cuja esperança parece se resume a esta vida. E então, querendo Paulo que esses irmãos possam progredir e avançar, ele ora. E a sua oração é para que eles tenham uma percepção para além desse mundo. Eles tenham do Espírito de Deus a capacidade de conhecer o próprio Deus. E ele roga por espírito de revelação e de conhecimento. Ele também roga para que o Senhor tire o véu diante deles, abra os olhos do entendimento, do coração, e eles então enxerguem as verdades de Deus, que aqui ele resume basicamente em 3 verdades. Que eles conheçam a esperança do seu chamado, a esperança da sua vocação. Que eles tenham consciência das riquezas, da glória, da herança que está por vir. E que eles estejam cientes de que o poder que um dia lhes alcançou é o poder supremo, que é sobre céus e terra. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E Paulo entende que a menos que eles recebam o conhecimento do próprio Deus, para conhecer as verdades eternas do Deus Todo-Poderoso, e a menos que o Espírito Santo tire o véu, as escamas, abra os olhos do entendimento, do coração, para que eles penetrem na profundeza da riqueza do conhecimento de Deus, eles vão marcar passo. Eles vão se corromper. Eles vão se mediocrizar no que tange a sua fé.